Bom dia, turma. Em vídeos anteriores, eu expliquei um pouquinho sobre o que é capacidade térmica e como calcular a capacidade térmica. Em resumo, a capacidade térmica é a quantidade de calor cedido ou absorvido dividido pela variação da temperatura. Enquanto que o calor específico, cada substância tem o seu, é a capacidade térmica dividido pela massa da substância do material que a gente está trabalhando. E eu havia dito que, manipulando essas duas fórmulas, nós chegamos numa terceira fórmula, que ela é chamada de equação fundamental da calorimetria, Q igual a mc ΔT. O que é isso? Quantidade de calor é igual massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Hoje eu vou mostrar como que a gente chega nessa fórmula e resolver dois exercícios utilizando essa fórmula. Bom, o que eu sei? Que a capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Se eu multiplicar essa equação em cruz, fazer uma regra de 3, como que vai ficar? Aqui embaixo do C, quando não tem nada, é 1. Então, vai ficar 1 vezes Q, C vezes ΔT, C vezes ΔT. A mesma coisa eu vou fazer na fórmula do calor específico. Não tem nada aqui embaixo, mesma coisa que se estivesse dividindo por 1. Então, vai ficar C vezes 1, C, Czinho vezes M, ou M vezes Czinho, tanto faz, M vezes calor específico. Então, eu tenho que a quantidade de calor é igual a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. E a capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. O que eu vou fazer? Eu sei que a capacidade térmica é massa vezes calor específico. Então, no lugar da capacidade térmica da minha primeira fórmula aqui, ó, Q é igual C vezes ΔT, eu vou substituir o M vezes o C. Então, isso daqui, falar isso e falar isso daqui é a mesma coisa. Então, no lugar desse C, eu vou substituir M vezes C. Então, vou colocar aqui no lugar, ó. Então, capacidade térmica é igual massa vezes calor específico. Então, a quantidade de calor é igual massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então, manipulando essas fórmulas, nós chegamos nessa terceira fórmula, que é conhecida como equação fundamental da calorimetria. Vou resolver um exercício que caiu no vestibular e depois o exercício mais fácil. Esse exercício ele fala o seguinte: uma fonte calorífica fornece calor continuamente. Então, fornece calor direto. Há uma razão de 150 calorias por, então a barra significa por segundo. Significa que a cada 1 segundo é fornecido 150 calorias a uma determinada massa de água. Se a temperatura da água ela aumenta de 20 para 60 graus Celsius, então eu tive um aumento de 20 para 60, eu tive um aumento de 40 graus. E aumenta tudo isso em 4 minutos. E durante esses 4 minutos, ó, vai fornecendo calor e vai aumentando a temperatura. Sendo o calor específico da água, o calor sensível, 1 caloria por grama grau Celsius, então o calor específico da água vale 1. Pode-se concluir que a massa de água aquecida em gramas é. Então, algumas informações que nós temos do problema. Eu sei que esse 150 calorias por segundo é a quantidade de calor fornecido para essa água a cada 1 segundo. Então, a cada 1 segundo é fornecido 150 calorias. O que mais que eu tenho? A variação de temperatura. De 20 graus para 60, eu tive um aumento de 40 graus Celsius na temperatura. Então, ΔT é 40. Outra informação que eu tenho é o tempo. Então, foi fornecido calor para essa água durante 4 minutos. Então, esse tempo vai influenciar nessa quantidade de calor. Então, isso daqui é por segundo. Foi fornecido durante 4 minutos. A gente vai ter que fazer uma continha aí. Outra coisa que eu tenho também é o calor específico da água, que é 1. E a pergunta, eu quero saber o valor da massa. Bom, continuando.
Eu sei que é fornecido 150 calorias a cada 1 segundo. E foi fornecido durante 4 minutos. Eu sei que 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, dentro de 4 minutos tem quantos segundos? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 4 vezes 60, porque 1 minuto é 60 segundos. 4 vezes 60 deu 240 segundos. Esses 150 calorias é fornecido a cada 1 segundo. Eu tive um total aí de 240 segundos. O que eu vou fazer então para saber a quantidade total de calor que foi fornecido? Eu vou pegar os 150 calorias por segundo e vou multiplicar pela quantidade de segundos. Então, 150 vezes 240, então foi fornecido 36.000 calorias para essa fonte de água. Bom, vou escrever de novo o que nós temos a quantidade de calor, 36.000, aumentou 40 graus, de 20 foi para 60, o calor específico da água é 1, e eu quero saber a massa de água que recebeu essas 36.000 calorias. Eu sei que eu tenho o quê? Quantidade de calor, tem a variação de temperatura, tem o calor específico, quero calcular a massa. Então, das 3 fórmulas, a que mais completa é essa última aqui, ó, a equação fundamental da calorimetria. Então, eu tenho a quantidade de calor, 36.000, a massa eu não sei, o calor específico da água é 1 e a variação de temperatura é 40. Então, vai ficar M vezes 1 é M, M vezes 40, M vezes 40 ou 40M. Então, 40 vezes um número resulta em 36.000. O 40 tá multiplicando, ele vai passar dividindo. E eu vou pegar 36.000 e dividir por 40, ó. Então, dá para simplificar aqui, ó, por 10. Então, elimina um zero aqui em cima, elimina um zero aqui embaixo, simplificando por 10. Vai ficar 36.000 dividido por 4, 3.600 dividido por 4. 36 dividido por 4 é 9, e aí sobrou 2 zeros. Então, a quantidade aí de água que eu tenho é 900 gramas de água, quase 1 quilo de água eu tenho. Então, foi necessário 36.000 calorias para que aumentasse a temperatura em 40 graus para aquecer 900 gramas de água. E a alternativa correta é a letra E. Então, tá resolvido o primeiro exercício. Vamos para o segundo exercício, que é mais fácil. Uma barra de ferro, ele tem uma massa de 4 quilos, então já está fornecido a massa. É exposta a uma fonte de calor e tem sua temperatura aumentada de 30 para 150 graus. De 30 para 150, quanto que aumentou? Aumentou 120 graus. Sendo o calor específico do ferro, então Czinho, 0,119 calorias por grau Celsius. A quantidade de calor recebida pela barra é de aproximadamente. Primeira coisa, eu tenho a massa. Eu sei que a massa é 4 kg, que equivale a 4.000 gramas. Transformando, 1 kg tem 1.000 gramas. Então, 4 quilos, 4.000 gramas. Se a temperatura aumentou de 30 para 150, houve um aumento de 120 graus Celsius. O calor específico nós já temos, 0,119. A pergunta é a quantidade de calor que foi fornecida para essa barra de 4.000 gramas para ela aumentar tudo isso daqui na temperatura. Então, novamente, eu vou usar a equação da calorimetria. Então, quantidade de calor é igual a massa, 4.000 gramas, calor específico do ferro, 0,119, vezes a variação de temperatura, 120 graus. Multiplicando tudo isso daqui, ó, a nossa quantidade de calor será igual a 57.120 calorias. Então, nós calculamos a quantidade de calor em calorias. Só que se vocês observarem as alternativas, não está em calorias, e sim em quilocaloria. E quilograma, quilocaloria, é 1000 vezes maior do que a unidade que a gente está trabalhando. Então, 1 quilocaloria, ela equivale a 1000 calorias. Se eu tenho 57.120, é só dividir por 1000.
Quando a gente divide por 1000, eu vou andar 3 casas. 1, 2, 3. Então, 57.120 calorias equivale a 57,12 calorias. Como é aproximadamente 57,1 quilocalorias. Alternativa correta, alternativa B. Próximo tema que nós vamos trabalhar será sobre as trocas de calor. Há 3 processos de trocas de calor. E é isso que eu vou pedir para vocês pesquisarem nas próximas aulas. E também vou explicar sobre isso. Essa parte é mais teórica e depois vai entrar um pouquinho de cálculo quando a gente falar de calor de latência.